Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo certinho, tudo na bênção. Então, mais uma vez na estrada, otimizando o tempo, falando de Jesus. E se existe um texto que expressa com exatidão esse sentimento e também esta ação que ora nós estamos fazendo, é esse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Você lembra, né? Eu não quero estender-me muito, mas você lembra que são os últimos conselhos, é a última carta, a carta pastoral, uma das cartas da prisão, os últimos conselhos que o apóstolo Paulo está dando ao seu filho na fé, Timóteo. Então imagine, se fosse seu último sermão, que sermão você pregaria? Se fosse seu último conselho, que conselho você daria? Então esse é o conselho dos 4 verbos. Se você pegar o capítulo anterior, né? Vamos lá fazer esse exercício. O capítulo de número 3, né? O versículo de número 5, ó. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, primeiro verbo, afasta-te. Devo afastar-me de quem? A lista é grande, começa no versículo de número 1. Olha aí, ó. Aí vai dizendo ali, depois você pode ler, porque haverá homens amantes de si mesmo. Então olha que interessante, né? Aqui amantes de si mesmo no grego é philautos, isto é, phila amor, autos auto, a si mesmo, né? Propriamente. Então homens egoístas, avarentos, presunçosos. Palavra avarento aqui no grego, eu acho que é philagartos, né? Que quer dizer amantes da prata, e você vai encontrar isso aí. Então, o primeiro verbo dos 4 conselhos seria esse: afasta-te destes. O segundo verbo está aqui no versículo de número 10, ó. Tu, porém, tens seguido, que é o verbo seguir. Eu só posso seguir se eu afastar-me. Então, é uma escolha. Eu preciso escolher de que lado eu devo ficar. Terceiro verbo está no verso 14. Eu não posso permanecer junto a estes, a quem eu devo afastar-me, mas eu posso permanecer junto a este, a quem eu devo seguir. Aí o verso 14. Tu, porém, permanece. Então, primeiro verbo, 2 Timóteo 3 e 5, afastar. Segundo verbo, 2 Timóteo 3 e 10, seguir. Terceiro verbo, 2 Timóteo 3 e 14, permanecer. Mas tem um quarto verbo, e é esse que a gente quer trabalhar aqui, ó. Vamos lá. Qual é o quarto verbo? O quarto verbo está aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 2. No 1 diz assim: conjuro-te, pois. Essa expressão ela é bem forte, tá? Conjuro-te, pois, diante de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar. Então, porque Ele há de trazer juízo, eu conjuro-te que cônscio desse juízo, você faça o quê? Quarto verbo, verso 4. Que pregues. Pregues o quê? A palavra. Não é sobre a, mas é a palavra. Que inste, isso é, que pregues insistentemente. Que inste, tempo, fora de tempo. Que mais? Que pregues de uma maneira exortativa, que corrijas, repreendas, que exortes, mas não a faça instrutivamente, né? Exortar de uma maneira séria, com seriedade, exortando, mas não a faça sem amor, não a faças friamente, mas exortes com toda longanimidade, isso é, pacientemente. Então não é apenas o que fazer, pregar, mas como fazer. Pregar como? Insistindo, a tempo e fora de tempo. Pregar como? Corrigindo. Quer dizer, instrutivamente. Pregar como? De uma maneira exortativa, repreendas, exortes, mas não o faça sem amor, porque senão não dá resultado. O faças com toda a longanimidade. Não basta ser longânimo, tem que ser de um todo longânimo e também com doutrina. E por que esses 4 conselhos? Porque eu devo afastar-me de uns, porque eu devo seguir a outro,
por que eu devo permanecer naquilo que devo seguir e por que eu devo permanecer fazendo aquilo pelo qual eu fui chamado para fazer. É só você ler a continuidade do texto quando Paulo diz: o ministério que a ti foi confiado. E outros textos anteriores, quando Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: ninguém despreza o dom que há em ti. Acho que é 1 Timóteo 4:12. Por que eu devo fazer isso? Aí está o versículo 3, que é o motivo principal aqui, né, da nossa fala, do nosso vídeo. Porque virá tempo, falando para nós. Paulo está na antessala do martírio e ele preocupa-se conosco. Virá tempo em que não suportarão. Isso é terrível, gente. Não é esse tempo em que nós estamos vivendo? As pessoas não têm mais resiliência para suportar o que? A sã doutrina. Então tu persevera, tu permanece, continua pregando, porque vai ter um tempo em que as pessoas, elas não vão suportar mais, não a doutrina, mas a sã doutrina. Então, por inferência, eu posso subentender que existem doutrinas, existem doutrinadores e existem doutrinados que não estão sendo doutrinados, doutrinariamente falando, desculpa a redundância, de uma maneira sadia, sã. E por que eles não são sadios? Porque eles têm coceira nos ouvidos. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E daí desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Não é o que a gente vê hoje, gente. Mas tu, disse Paulo a Timóteo, seja sóbrio. Você sabe, né? O sóbrio é a oposição, é o antônimo de alguém que está alcoolizado. Essa é a ideia. Seja sóbrio, seja cônscio, seja ciente, seja sóbrio em tudo. E essa tua sobriedade trará a ti aflições e você deve sofrê-las. É a sobriedade que te dará, aleluia, força, ânimo para, em meio às aflições sofridas, como diz no verso 5, você ainda exercerá o ministério que te fora confiado, que é de um evangelista. Cumpre-o, isso é, de alguém que proclama, que pregue, que anuncia. Faça isso, cumpre esse ministério. Termino dizendo: amontoarão para si, versículo 3, doutores. Isso aqui é terrível, gente. Isso aqui é terrível. Porque eles não vão amontoar para si gente nécia, gente indouta, entendeu? Não, eles vão amontoar para si gente do mais alto clero, gente do mais alto cabedal, gente de um conhecimento que talvez realmente chame a atenção, gente que falará coisa que haverá nexo, coerência. Só que não é porque tem nexo, não é porque tem coerência no campo da argumentação, na narrativa bem elaborada, que essas coisas de fato são sãs, são sadias e que essas coisas de fato são doutrinariamente pregáveis. Então isso é terrível. Agora, se os homens sem Deus, que querem desviar-se deles, eles vão impor um critério de doutorado, de mestrado, isso é, um critério de alguém qualificado, como que eu, que digo ser salvo em Cristo Jesus, e fui salvo por sua graça, por sua misericórdia, não é ato meritório, é a bondade do Eterno que alcançou-nos. Como que eu posso exigir algo menos que isso? Como que eu posso dar o meu coração, a minha alma, os meus ouvidos, a minha família, o meu ministério, a minha chamada, os meus sonhos, as minhas pretensões e sobretudo a minha vocação? Como é que eu posso entregar isso a gente que trata com displicência o sagrado? Não posso fazer, gente. Então por isso disse Paulo: pregues, porque quando os homens amontoarem para si gente que, humanamente falando, eles julgam dignos de serem ouvidos pelas suas qualificações seculares, humanistas, eles terão em contrapartida uma mensagem sadia, pregada insistentemente, em tempo e fora de tempo, com longanimidade, isso é, com amor, com misericórdia, mas sobretudo doutrinariamente. Então, meu irmão,
que Deus levante pessoas que dediquem-se para esse santo ministério, porque se alguém deseja a obra, excelente obra deseja. Alguém que entenda a necessidade, por exemplo, Atos 6, da ação social. Alguém que entenda a necessidade da feitura de boas obras, as quais fomos chamados para isso. Efésios 2, do 8 ao 10. Mas nós não fomos e não somos e ninguém será salvo nisso. Não fomos salvos pelas boas obras, não somos salvos pelas boas obras, ninguém será salvo por elas, mas para elas. Então alguém que entenda a necessidade, alguém que entenda o quanto de fato isso é preciso, de quanto isso é justo, é louvável, porém, apesar de ser santo, apesar de ser justo, apesar de ser louvável, isso não substitui a doutrina, não substitui serem doutrinados, a doutrinação não substitui o pregar e pregar doutrinariamente, não substitui o pregar com eficiência, com eficácia, com domínio, com sobriedade, não substitui a inerrante, infalível e insubstituível palavra vitalícia, sim, mas também cristalina, puritana, não substitui. Você já viu que ao longo dos anos, e eu termino aqui, fomos e somos ameaçados de todos os lados, de todas as maneiras, de quando em quando, às vezes com novas roupagens, trazendo antigas ameaças, às vezes com novas ameaças, mas de quando em quando nós somos desafiados, como diz o apóstolo Paulo, com essas fábulas, desviando-se da verdade, com mentiras muitas vezes bem elaboradas, bem planejadas. Daqui a pouco, essas falácias, como disse o conselho de Gamaliel, elas não resistem e não suportam a prova do tempo. Mas você já viu que livro é esse? Que nós somos portadores dele, bendito seja Deus. Que livro é esse chamado Bíblia Sagrada, que não precisa passar por uma reformulação, uma adequação. Pode-se ter novas traduções para melhor compreensão da mesma, mas a verdade central perdura, permanece, porque a palavra de Deus é eterna, é peremptória, é soberana, é sublime. Nada e nem ninguém, nada que se comentou acerca, nada que se fale a respeito, nada que se opõe à mesma, se equivalerá à palavra do eterno Deus. Que Deus o Senhor nos inspire, que Deus o Senhor nos dê dinamismo para continuar pregando a palavra do eterno, única, que regenera, que limpa, que lava, que transforma, e com qualificação, como já é uma exigência para o episcopado, que manuseie bem esta palavra, a palavra da verdade. Que Deus o Senhor nos ajude em Cristo Jesus, que nos qualificamos para tanto. Nós temos em mão o melhor, o maior. Nós temos em mão o maior produto a ser vendido, a ser apresentado. E agora não estou falando aqui, é lógico, nas leis que regem a comercialização, não estou falando de negociata. Estou dizendo que nós não apresentamos e não franqueamos um produto qualquer. Não, gente. A vida útil do que pregamos é simplesmente eterna. Ela é útil para quando? Para sempre. Qual é a vida útil da Bíblia, da palavra de Deus? Eterna, para sempre, imutável, incontestável, palavra de Deus.